continuando aí o processo de sucessão pastoral para o próximo ano, nós hoje estamos recebendo o pastor Marcelo. E a minha oração é que Deus possa usá-lo grandemente na transmissão do seu recado para nós hoje. O pastor Marcelo também é um dos candidatos a ser pastor da nossa igreja. Nós ainda vamos receber no próximo final de semana pastor Jair Quirino, que também estará aqui pela manhã na IBD, no sábado, na verdade, lá na congregação Ebenezer, e aqui na sede, no domingo pela manhã, na IBD, e à noite também. E esses 3 pastores serão aí os candidatos para a eleição que se realizará no primeiro final de semana de agosto. Pastor, vamos orar mais uma vez. Grande Deus, nós te suplicamos mais uma vez o teu favor sobre a vida do pastor Marcelo. Que ele possa ser, ó Deus, um instrumento do Senhor aqui nessa noite. Que ele possa transmitir o teu recado, conforme o Senhor mesmo, através do seu poderoso Espírito, plantou no coração dele. E assim, ó Deus, vidas aqui sejam edificadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Graça e paz. Muito bom poder estar aqui novamente em Itu, onde há um tempo atrás eu estive a convite do reverendo André pregando para que ele pudesse fazer o seu curso. Acho que foi da JMN, se não me falha a memória, ou APMT, eu não me recordo. Eu acho que foi no Recife. E naquele mês que ele se ausentou, então ele convidou, alguns pastores para que pudesse suprir a sua ausência. Mas eu me sinto privilegiado nesta noite, justamente pelo poder que Deus tem nos concedido em trazer a santa palavra do Senhor. Eu estive, como o presbítero falou ontem, conhecendo a congregação Ebenezer, junto com outras lideranças aqui da igreja. Hoje pela manhã ministrei uma aula da Escola Bíblica Dominical, respondi algumas questões do conselho e dos irmãos. E agora à noite o nosso propósito é trazer a palavra do Senhor para a continuidade do alimento da nossa alma. Amém? Eu peço que você, por gentileza, coloque em pé, em reverência à palavra de Deus, e abra a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Eu farei a leitura somente dos primeiros 4 versículos, mas eu vou fazer uma exposição de todo o livro. Por isso, permaneça, se possível, com a sua Bíblia aberta, com o seu smartphone ligado, de preferência, sem navegar na internet. E permaneça atento à voz do Espírito Santo, que eu creio que vai ser muito oportuno para mim e para você nesta noite. A palavra do Senhor, livro do profeta Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim. Neemias, capítulo 1, de 1 a 4. É tão bom ouvir essas folhas virando para lá e para cá que vocês não têm ideia. Hoje a maioria liga o celular, Como é que vira a folha? Não vira. Mas é tão bom que tem ainda pessoas que gostam aí da nossa Bíblia Sagrada. Não que o telefone está errado, viu, irmão? Não se acanhe com isso não, tá? Então a palavra do Senhor vai nos dizer assim em Neemias 1, de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiliseu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes
que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Sagrada Letra e pedimos ao Senhor, amado Espírito Santo, que nos dê entendimento para transmitir e receber esta verdade. Fala a cada um de nós nesta noite, para que, ao sairmos daqui, possamos aplicar esta verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Meus irmãos, é tão interessante compreender e entender o poder da restauração. Quando nós precisamos restaurar algo em nossas vidas ou em nossas casas, nós precisamos compreender que existe uma demanda que nós temos que fazer. E justamente por ter essa tomada de decisão, nós então entramos numa segunda etapa, ou num segundo propósito, que é saber o que devemos fazer e onde fazer. A história de Neemias, o profeta, ele está em outro país. Ele é um estrangeiro em uma terra estranha. Ele é o copeiro do rei. Com certeza, a maioria dos irmãos que aqui estão conhecem muito bem a história de Neemias. A grande questão é que quando ele encontra um da sua nacionalidade, ele então imediatamente pergunta como eles estão e como está a sua cidade, como está Jerusalém. O problema é que, de um primeiro momento, as coisas não parecem muito boas. Ele está longe, os seus familiares em Jerusalém, e esta pessoa diz que não tem notícias boas. A grande questão, meu irmão e minha irmã, é que o que fazer e como fazer, sendo que se você não se encontra mais na sua cidade natal, na sua cidade de origem, pode fazer em prol e em benefício daqueles que ficaram. Talvez você não tenha nascido nesta cidade. Talvez você migrou de uma cidade sua de nascimento e chegou aqui há tantos tempos, há tantos anos. Mas quando você sabe das notícias da sua casa, do seu estado, da sua cidade, o seu coração palpita um pouco mais rápido e um pouco mais forte. Neemias não é diferente. Ele está trabalhando junto ao rei da Pérsia, porém, o rei é tão bondoso para com ele que percebe que ele não está bem. Com certeza você que adentrou aqui esta noite, conversou, falou um oi, a paz do Senhor para alguém, você conhece essa pessoa a tal ponto de falar assim, o que está acontecendo? Por que você está assim? Não é assim na nossa vida? Para quem tem muito relacionamento e vida de intimidade um com o outro, percebe logo de cara. Certa feita, alguém disse assim para mim que eu não poderia ser tão expressivo na minha fala e no meu gestual. Eu falei, meu irmão, como é que muda uma pessoa que é a face do Criador? Não tem jeito. Porque nós podemos fazer ou nos pintar de outra coisa. Mas a grande questão é o nosso coração. Como está o nosso coração nesta noite? De repente você não está tão bem agora, por ter recebido há pouco tempo, ou até mesmo hoje, uma notícia que não te fez bem. Por um amigo, ou um conhecido, ou até mesmo um familiar, ou um irmão cristão,
de uma outra denominação, ou até mesmo da própria IPB, que você está orando intensamente para que Deus faça a obra naquela vida. O povo de Deus que se reúne, o povo de Deus que clama ao Senhor, o povo de Deus que ora e adora ao Senhor, tem respostas. E quando essas respostas vêm, é para a honra e glória do Senhor. Então, Neemias está com o seu coração desesperado. E justamente por estar desta forma, ele fica quebrantado. E a primeira situação de Neemias é sentar, chorar e lamentar. Quantas vezes eu ou cada um de vocês aqui, por uma notícia que você recebeu, você sentou, chorou e lamentou? Quantas vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida secular, nós sentamos, choramos e lamentamos? Quantas vezes você liga o seu chuveiro e deixa a água cair e lá você chora copiosamente para que ninguém da casa saiba o que você está passando? Isso que eu estou falando são relatos que os pastores recebem nos seus aconselhamentos pastorais. E justamente por isso, nós precisamos compreender que temos um Deus que está no seu alto e sublime trono, olhando para a minha vida e para a sua vida nesta noite. E em nome de Jesus, eu creio pela fé que o tempo não é eterno que você está passando. É só um período para que você entenda o que Deus está agindo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos e principalmente na família da fé. Essa pregação é muito oportuna, até porque vocês estão passando aí 3 semanas, na minha conta, né? Semana passada, hoje e semana que vem, para decidir o futuro desta igreja. Mas antes de você decidir o futuro desta igreja, como eu disse, pergunte para o Senhor: Senhor, o que tu queres? É este ou este? Qual o propósito da sucessão pastoral? É dar continuidade ou não naquilo que vem sendo feito, e aliás, muito bem feito. Na pandemia eu fui um dos assíduos de tudo aquilo que os irmãos fizeram, né? Porque foi quando ele chegou, né? O reverendo André chegou, e justamente por isso nós que estávamos nas nossas casas, começamos a fazer algo de diferente. Por isso vocês veem as mídias hoje na maioria das igrejas. Não era costume, principalmente de um presbiteriano, pelo menos da onde eu venho, ter o hábito de transmissão do culto. Isso era mais numa cidade grande. Porém, nós tivemos que nos alinhar, senão nós perderíamos vidas. E louvado seja Deus por isso, porque graças ao Senhor tudo passou, mas também tudo mudou. E aonde eu quero chegar é o seguinte: todas as vezes que nós lamentarmos, sentarmos e chorarmos, não resolve ou não vai resolver nada. Nós precisamos agir. E aqui eu pego e faço uma analogia com a palavra oração. Orar e agir. Quando a igreja ora, quando a igreja intercede, quando a igreja age, tudo muda. E justamente por isso é que nesta noite nós precisamos compreender tudo o que está inserido nesta mensagem. A questão, então, dando continuidade, Neemias vai dizer assim no versículo 5: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo,
que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Perceba, meu irmão e minha irmã, que no passar de toda a passagem, ou melhor, o texto sagrado de Neemias, Neemias primeiro reconhece quem ele é e como ele está. Ele sabe que o povo não tem andado certo, ele sabe que muitas vezes o povo tem murmurado por demais, ele sabe que coisas ruins aconteceram porque não foram fiéis ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E justamente por isso, Neemias então entra na presença do Senhor e clama em favor do seu povo. E clama em favor da sua nação, da sua cidade, dos seus familiares e dos seus irmãos de nação. Justamente porque quando Israel foi perseguido, lá arrazoaram com tudo, derrubaram os muros, queimaram os portões, fizeram e aconteceram com aquele lugar. Se você receber esse tipo de notícia hoje, você também vai ficar abalado e abalado. Você também vai entrar num momento muito difícil da sua vida. O que fazer e como fazer? Nós sabemos e conhecemos histórias de pessoas que foram abusadas, de pessoas que foram destruídas, de pessoas que foram caluniadas. Nós vivemos um momento muito difícil na história, justamente onde o posicionamento conta muito para determinadas pessoas e para determinados grupos de pessoas. Eu não posso falar que sou A porque eu sofro retaliação. E não posso falar que sou B porque também sofro retaliação. Mas a grande questão e a chave de tudo isso é: onde o Senhor quer que eu vá? Como ele estava tão distante, e o rei tinha uma intimidade com ele por ser copeiro, por ser o garçom, vamos assim melhorar a nossa fala para o nosso entendimento. Então Neemias conta ao seu rei: olha, as coisas não têm sido nada fáceis, não para mim, mas para o meu povo, que está sofrendo por demais. Por isso, ele pede ao Senhor em primeiro lugar. E aqui eu quero que você perceba uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quando você vai ao Senhor em primeiro lugar, as suas questões são respondidas. As suas perguntas são esclarecidas. Porque se ele tivesse ido ao rei em primeiro lugar, Deus não estaria agindo na vida dele. Mas ele fez ao contrário. Primeiro ele adorou o Senhor, Deus dos céus e Deus da terra. Depois ele pediu e contou o que estava acontecendo. Mas pastor, Deus não sabe do que acontece na minha vida? Claro que sim, é lógico, é óbvio. Mas o Senhor também quer que eu pronuncie com a minha boca, com a minha fala, o que eu necessito, o que você necessita. O que eu preciso e o que você precisa. O que eu desejo e o que você deseja nesta noite. Então não é só Deus sabe, Deus cuida, Deus vela. Não. E a minha parte entra onde? E o meu momento com o meu Deus entra em que lugar de tudo isso? Por saber de situações, por saber da sua perda, ele então começa da maneira correta, indo até Deus e colocando para o Senhor o que ele precisa. Na verdade, ele em favor do seu povo de Jerusalém. E justamente por isso, nós precisamos compreender o que nós precisamos fazer hoje, aqui em Itu, em São Paulo,
do outro lado do Atlântico, onde quer que a gente habite. Eu preciso compreender, se eu não for ao Senhor, nada vai acontecer. Nós conhecemos o jargão, né? Vocês oram por mim? Batem na nossa costa. Leva meu nome lá na sua igreja, ora por mim, por favor. Ora por esta situação. Aí a pessoa do nada deposita tudo na sua mão e conta a vida dela para você e você não sabe como agir. Porque foi assim tão de forma inesperada que você recebeu aquela enxurrada de coisas para que você colocasse para o grupo de oração ou para os irmãos da intercessão. Quando nós sabemos para onde vamos, com quem nós falamos em primeiro lugar, as respostas chegam. E justamente por isso, nós precisamos entender que a grande questão desse texto, desse livro sagrado de Neemias, é quando Deus restaura a vida das pessoas. Deus pode restaurar alguém agora, em nome de Jesus, num leito de hospital ou na sua casa. Eu creio dessa forma. Porque quando uma igreja intercede com um único objetivo, as coisas acontecem. A grande questão é que não acontece do meu jeito ou do nosso jeito. Acontece do jeito e da forma do Senhor. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é sim o detentor de tudo. Não existe aquela história, eu determino. Eu não determino nada. Quem determina tudo na minha vida é o Senhor. Então, se você determinar algo em nome de Jesus, aí tudo bem. Eu procuro nem usar o eu determino, porque isso estraga muita coisa da nossa vida. Porém, quando eu percebo que o Senhor entra com a sua graça e com a sua misericórdia, tudo vai acontecendo num processo. Primeiro, então, Neemias, ele fala com o Senhor, ele coloca a situação para o Senhor. Num segundo momento, o rei percebe que ele está abalado, ele não é o Neemias de antes, de há pouco tempo atrás. Mas ele vai perceber que algo aconteceu e ele pergunta, o que aconteceu? E quando Neemias conta, automaticamente o rei, que não é da linhagem judaica, não é um cristão, ele automaticamente abençoa a vida de Neemias e fala, vai cuidar dos seus. Isso acontece, meu irmão e minha irmã, para que eu e você percebamos que nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. E Deus pode e usa quem Ele quer para fazer algo e me mostrar algo e te mostrar algo que Ele deseja que aconteça. Porque é tudo Ele, é tudo para Ele e é tudo dele. Quando então Neemias tem aquele impacto do rei da Pérsia dizendo, pode ir que eu vou dar as autorizações, eu vou liberar o seu caminho, prontamente ele pega as suas coisas e volta para a sua terra. Quando ele chega à noite, ele olha todo o cenário de devastação. E ao olhar aquele cenário de devastação, ele novamente tem algo interno. E diz, como é possível isso? Os seus muros, as suas casas, os seus portões, tudo destruído. Tudo quebrado e aniquilado. Você pode fazer aí um esforço e pensar nos nossos irmãos do Rio Grande do Sul? Algo muito recente que ainda, borbulha nos noticiários. E quando você acompanha alguém nas mídias sociais, essa pessoa mostra ainda que a realidade não está curada. Ainda vai um bom tempo para restaurar aquele lugar. Imagine você chegando neste cenário, totalmente o inverso.
o que aconteceu no Rio Grande do Sul, água, enchente, volume muito grande. Mas o que Neemias está vendo é destruição, pedra sobre pedra. Um caos total. Mesmo assim, ele volta a falar com o Senhor. Mesmo assim, ele diz para o Senhor o que ele precisa. Logicamente que isso causa uma revolta em outras pessoas. Quando nós vemos que Sambalate e Tobias fica sabendo por o famoso rádio fofoca da época, eles então percebem quem é esse que quer reconstruir? Quem é esse que ousa em fazer algo em prol daquele povo? Isso mexe de uma forma tão grandiosa dessas pessoas que elas se colocam contra novamente. Porque é assim que funciona na área espiritual. Quando você se posiciona perante Deus, com o Senhor, você se entrega, você reconhece em primeiro lugar quem você é, o quão pecador e pecadora você se arrepende, você o confessa, o Senhor como único e suficiente Salvador. Pessoas próximas, mas muito próximas de você, se levantam contra você. Não sei se com você foi assim, mas comigo é. E justamente por não serem pessoas ainda batizadas ou professas no Senhor, é que a coisa ainda fica mais feia. Então esses dois homens tentam fazer de uma forma única para que Neemias não consiga reconstruir nada. Tudo está devastado, mas como fazer? Durante esta primeira olhada à noite ainda, ele fala, vai dar certo. O Senhor vai nos ajudar. O Senhor é conosco. E nós vamos conseguir sair do zero para reerguer Jerusalém. Os muros, as portas, os portões. E ali então começa justamente a saga de Neemias para a reconstrução. Porém, se Neemias ficasse sentado e chorando, nada se resolveria. Mas como ele toma uma atitude e as pessoas veem que ele está com vontade, as pessoas são automaticamente colocadas também no mesmo poder e na mesma vontade de Neemias. E isso é algo que vai passando de um para o outro. Quando eu participava, meu irmão, de um coral também, algumas pessoas nem sempre estão bem, mas o Senhor, como um líder, precisa motivá-las. Vamos lá, vamos ensaiar, vai ficar bonito, é para a glória de Deus. Neemias é o regente do coral. E ele vai então direcionar as pessoas no que fazer. Meu irmão, minha irmã, pense comigo. O período não é propício. Não existiam construtoras, engenheiros, não existia aquele concreto usinado para chegar e fazer tudo pronto. Não. Eles estão fazendo tudo na força dos seus braços. E num período muito curto, 72 dias, as coisas acontecem. Você pode imaginar isso? Que em 72 dias naquela época, sem nenhum tipo de estrutura, as coisas aconteceram? Imagine hoje o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Imagine hoje, na Igreja Presbiteriana de Itu, o que o Senhor pode fazer com vocês, em vocês e através de vocês. Isso é maravilhoso, porque se a gente não sonhar mais, se a gente não vislumbrar
coisas maiores lá na frente, não tem mais sentido ser cristão. Já que nós queremos que o reino do Senhor chegue brevemente, eu preciso tomar um posicionamento, me posicionar de fato e de verdade para onde eu quero ir. Como eu falei nesta manhã, senta cada um de nós no barco, pega cada um de nós o remo e vamos ver aonde vai dar. A minha irmãzinha ali falou que o barquinho vai girar. Neemias não olhou para os lados, mesmo sabendo que Sanbalat e Tobias estavam armando contra eles. E eles ainda tentaram de todas as formas para que a reconstrução dos muros, das portas e dos portões fosse bem sucedida. A grande questão, meu irmão e minha irmã, é a postura. Qual a postura minha e sua nesta noite diante do Senhor? O que eu preciso e desejo reconstruir na minha vida e você na sua? O que eu preciso reconstruir na minha igreja ou na sua igreja? O que eu preciso reconstruir na minha família, que ainda não são alcançados pelo poder da palavra do Senhor, do Evangelho, as boas novas de salvação? Onde ou que área você precisa que o Senhor entre agora com providência e faça algo novo, faça algo mudar de fato e de verdade? A grande questão é justamente essa. Alguns vão sentar, chorar e lamentar, mas outros vão arregaçar as mangas e vão trabalhar. De que lado você quer estar? Dos que estão sentados chorando ou dos que estão trabalhando, adorando, louvando e clamando ao Senhor? Neemias, ele não ficou sentado. Ele parou de chorar e de se lamentar e começou a agir. A grande questão é: o que eu quero hoje desse texto para a minha vida? O que eu preciso que o Senhor fale ao meu coração para que eu possa então ser mudado e mudada? Primeira coisa, se arrependa, porque ainda dá tempo. Se arrependa e confesse o nome poderoso de Jesus. A grande questão em nossas vidas é essa. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos e quando nós caminhamos com o Senhor, não quero dizer aqui que vai ser fácil. Não. Talvez seja até pior do jeito que você estava. Mas a grande questão é maravilhosa, porque eu sei quem está caminhando comigo. Eu sei com quem agora eu estou caminhando. Eu sei como a igreja está caminhando e para onde ela está indo. Agora os remos estão todos coordenados, indo e voltando no mesmo sentido e no mesmo tempo. E o nosso barco, onde o Senhor está inserido, está avançando. E Ele está quebrando as águas, e está indo e está avançando. Até o grande dia, em que todos nós estaremos perante o Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Eu costumo usar a palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, justamente nesse sentido. Para aqueles que morrerem com o Senhor e no Senhor, já estão na glória. Porém, se você ou eu morrer sem o Senhor, nós já estamos condenados. Perceba, nós não falamos de placa. Não é a placa que salva. É o Senhor, dono dessa placa, que salva. O Senhor Jesus. A grande questão é o quanto eu quero e o quanto eu preciso desse Senhor na minha vida, de Jesus na minha vida e na minha família. A palavra de Deus vai nos mostrar que a postura de Neemias muda logo no início, quando ele ouve o comentário daquele outro
cidadão de Jerusalém para agora. Agora as coisas estão indo, estão acontecendo. E justamente por isso, o Senhor fez uma aliança através de Abraão, lá atrás. Quando nós olhamos a história dos patriarcas da igreja, nós percebemos o quão importante foi tudo isso que aconteceu. E todos aqueles que vieram posteriormente colocaram em prática e puderam perceber a ação sobrenatural do Senhor nas suas vidas, nas suas famílias. Aqueles que murmuravam, sentavam, choravam e lamentavam, não. Mas aqueles que prosseguiam, mesmo em meio à dificuldade e adversidade da vida, eles foram beneficiados. O problema é que essa palavra nos nossos dias nos chama a atenção para coisas materiais, e não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Quando nós somos beneficiados na nossa área espiritual. Nós temos uma cobertura espiritual de tal forma que nada na nossa vida nos abala. Temos problemas sim, temos dificuldades com certeza, passamos por momentos de tristeza constantemente. Não é isso. Mas quando você vai lá para o Evangelho, lá na frente, você vai ouvir e ler o seguinte: no mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ele não foi fácil, mas ele venceu. Ele cumpriu à risca tudo o que o seu Pai colocou como um plano soberano nos tempos eternos. E justamente por isso, por ter esse entendimento, Neemias então começa a mudar todo aquele cenário. Ele não mais está sentado chorando e lamentando. Ele se arrepende sim da sua velha natureza, confessa e pede perdão pelos seus, e a partir daquele momento então começa com um grupo de irmãos, como a nossa irmã missionária acabou de agradecer aí, se eu não estou equivocado, 80 voluntários, é isso? Poxa! Quisera eu ter 80 voluntários. Só voluntários. Seria muito bom. Mas nós precisamos compreender que tudo isso só acontece porque pessoas oraram, porque vidas se dispuseram a trabalhar, porque vidas se dispuseram a agregar e somar no reino de Deus. Por isso as coisas acontecem. Com Neemias não é diferente. Justamente por receber o aval do rei, ele parte, sai da sua terra, da onde ele está trabalhando, volta para Jerusalém, e com esse seu retorno, ele então se depara com um cenário extremamente horrível, arrasador, mas ele não perde a sua fé e a sua confiança. E justamente por isso ele incentiva outros também a não ficar sentados chorando e lamentando, mas a prosseguir e avançar. Quando nós conseguimos motivar as pessoas na palavra do Senhor, as coisas fluem, as coisas acontecem. E justamente por isso, a chave do reino de Deus é essa. Quando eu compreendo para onde estou indo, e quando eu mostro para o meu irmão, ou para os meus irmãos, para onde nós devemos ir, as coisas fluem, as coisas acontecem. Haverá resistência? Com certeza. Haverá aquele grupo que vai falar assim, não vai dar certo, viu? Olha só, eu já tentei e não deu certo. Vai. Mas também haverão pessoas com o propósito de dobrar os seus joelhos, orar e trabalhar. Porque também não adianta só orar. Não adianta só pedir, vocês oram por mim. Precisamos agir, precisamos fazer. Precisamos mostrar para o que viemos. Então, o Senhor começa a restaurar de dentro
para fora. E não de fora para dentro. Porque o Senhor é maravilhoso. E Ele sabe que o ser humano precisa ser restaurado de dentro para fora. Começa no nosso coração, depois na nossa mente. Porque se for ao contrário, não dá certo. E justamente por isso, a palavra do Senhor vai mostrar justamente que quando João Batista, cadê o meu Jesus? Ali o meu Jesus ali, ó. Todo compenetrado. Quando João Batista está pregando sobre o arrependimento, ele está mostrando, através do capítulo 3 de Mateus, para que ele foi chamado. Aplanando as veredas, mostrando e limpando o caminho para que o Senhor viesse. E como quem estava aqui de manhã viu que eu peguei o meu irmão Jefferson para fazer ali uma encenação, Jesus chega próximo a João Batista e fala, me batize. Mas Jesus precisava se arrepender? Não. 100% homem, 100% Deus. Mas o que ele quis mostrar, meus irmãos, é a chave de toda a benevolência espiritual do texto sagrado. Ele se fez exemplo, indo para o batismo através de João Batista. Ele se fez exemplo, sendo entregue naquela madrugada para os soldados romanos e indo para a cruz. Ele se fez exemplo, morrendo no meu e no seu lugar. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de vida, de fé e de esperança. Porque é todo aquele que confessar o Senhor Jesus aqui, declarar que Ele é o seu Senhor e Salvador aqui neste lugar, o Senhor vai o confessar diante do seu Pai, e isso é bíblico. Então você não precisa se desesperar. Você primeiro precisa reconhecer que você precisa desse Senhor. Assim como Neemias está fazendo e mostrando para os seus pares, os seus amigos da cidade e até mesmo familiares, que se colocar a mão na massa vai dar certo. Nós vamos reconstruir num tempo muito rápido. E vamos combinar que 72 dias para aquela época é nada. Passa muito rápido. E justamente por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que quando o Senhor trabalha, Ele trabalha da maneira correta. Muitas vezes muitas vezes você não fazemos da maneira correta. E aqui nós sabemos, e vemos no decorrer do livro de Neemias, que tudo está indo para a finalização da obra. Primeiro, restaurando a pessoa. Depois, restaurando uma família. Depois, restaurando um bairro. Depois, restaurando uma cidade. Depois, uma nação. E, por fim, o mundo todo. Nós todos sabemos e conhecemos que a regra é muito básica. Nem todos serão salvos. Mas a palavra é para todos. Nós não fazemos acepção de pessoas de quem entra, quem sai ou quem fica na nossa igreja. Nós não fazemos isso. Mas com essa liberdade que a pessoa tem de entrar e ficar, ela também pode entrar e sair. Mas eu creio pela fé que num determinado período que a pessoa passou conosco, dentro das nossas denominações, dentro das nossas igrejas, ela foi ensinada da maneira correta. Então a semente foi lançada no seu coração. E justamente por esta semente ser lançada no seu coração, no devido tempo ela vai frutificar após morrer. Então, pastor, o senhor está dizendo que para que eu possa viver eu preciso morrer? Eu desejo que você morra, para que você nasça em Jesus. Isso é forte, mas nem todo mundo entende. Quando eu
me reconheço como pecador, quem sou de fato e de verdade, o Senhor entra com a sua graça e misericórdia e me mostra que através do seu Filho Jesus Cristo eu tenho vida. E somente por isso. Não porque sou melhor do que vocês por ser pastor ou ter um título de reverendo. Não. Nem porque eu sou da família A, B ou C. De forma alguma. Nem porque estou numa classe social melhor que a sua. Também não. Por isso é para todos. Por isso o Evangelho chega a todos. Então, quando nós vemos uma atitude como de Neemias, que num primeiro momento senta, chora e lamenta, mas num segundo momento arruma forças, porque Deus nos dá forças, e parte para a sua terra, e vai chegar no lugar onde só tem destruição, mas mesmo assim o Senhor dá visão, além do alcance, para que ele possa então perceber que não vai continuar daquele jeito, tudo começa a mudar. Então eu valorizo o meu irmão, valorizo os meus irmãos, valorizo os meus irmãos e motivo, continue firme. Um dia de cada vez. Não adianta você pensar lá no final do ano. Não. Pense amanhã. Amanhã vai chegar, em nome de Jesus. Aí você pensa na terça-feira. Na terça-feira vai chegar, daí você pensa na quarta-feira. Aí a quarta-feira chega, aí você pensa na quinta, e a quinta na sexta, e a sexta no sábado. Um dia de cada vez. Justamente por isso, Neemias faz o que o Senhor pede que faça. E os recursos chegam. Porque assim como o rei da Pérsia deu autorizações, cartas a Neemias, ele então conseguiu que essas cartas chegassem às pessoas de direito. E ao chegar as cartas, as autorizações, ele conseguiu então reunir os recursos necessários e reconstruir todo o projeto de Jerusalém. Mas o problema é que mesmo calado, Neemias faz muito barulho. Você consegue compreender essa expressão? Mesmo calado, você faz muito barulho. Porque não é você, é quem está em você. E eu percebo que quando eu chego em um determinado lugar, ontem, por exemplo, eu e meu filho fomos comprar um negócio na padaria, só estava eu e ele. De repente, do nada. E isso não é só lá. Comigo, com a minha esposa e com a minha filha, é da mesma forma. Eu chego num lugar, não tem ninguém. Mas nós chegamos. Brota gente do nada. Já aconteceu isso com você? E aí vem as oportunidades que o Senhor nos dá. Nós precisamos das oportunidades, meus irmãos. Por isso, mesmo calados, nós fazemos barulho. Você não precisa chegar e esbravejar e falar alto, isso e aquilo. Não. Da sua forma, do seu jeito, com o seu portar como cristão, você causa barulho. Neemias, por fazer isso, começou a fazer barulho e incomodou duas pessoas que não queriam que Jerusalém fosse reconstruído. E através disso, Neemias então chega, ao analisar todo aquele cenário, eles começam então a trabalhar. Quando você olha o cenário já sendo colocado pedra sobre pedra novamente, você olha e vai passando os capítulos do livro de Neemias, você percebe que o Senhor ajudou aquelas famílias. Aquelas famílias trabalharam de tal forma nesse projeto da reconstrução, dia e noite.
Um grupo ficava naquele momento durante o dia, outro grupo ficava no momento da noite, mas eles ficaram 72 dias ininterruptos, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Será que hoje nós temos esse tipo de disposição em ajudar uma pessoa necessitada? Eu tenho conhecimento de causa de alguns empresários da minha região que, no silêncio, ajudaram e ajudam muitas pessoas. Não gostam de se aparecer, não querem os holofotes, não querem as luzes, mas estão fazendo para Deus e homens de Deus. Então, o projeto do Evangelho é alcançar todos, porque nós precisamos de todos. Nós precisamos alcançar ainda mais pessoas nesta localidade. Neemias faz isso com maestria, justamente porque quem está com ele não é qualquer pessoa, mas é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o próprio Deus agindo na sua vida, agindo na vida daquelas famílias e na reconstrução de cada lugar, de cada ponto de Jerusalém onde está sendo feito o trabalho. Quando nós nos unimos, meus irmãos, num mutirão, numa força-tarefa, tudo acontece de diferente. Então, quando você sair daqui a pouco, para as suas casas, comece a pensar nisso. Onde o Senhor quer me usar? Onde o Senhor quer me levar para que eu possa fazer um pouco de diferença? Dentro da minha família, dentro da minha casa, com os meus vizinhos, com o meu bairro, com a minha cidade, com a minha família da fé. Quando você vai justamente para o final, no capítulo 13, a palavra do Senhor vai dizer assim, versículo 1, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas a questão é a seguinte: mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. O Senhor, desde sempre, meu irmão e minha irmã, colocou regras para que o povo de Deus não se misturasse. O Senhor sabia que a partir do momento que o povo dele se misturasse, não daria mais nada certo. Quando Neemias então conclui a sua obra, e aqui eu quero ir para o final, justamente nisso, ele vai dizer que o Senhor é louvado e adorado. E para que isso possa ficar muito bem definido nas nossas vidas, nós precisamos compreender que o Senhor faz no tempo e na forma que Ele quer nas nossas vidas. Justamente por isso, a minha palavra final para mim e para você é: o Senhor deseja nos restaurar nesta noite. A questão é: eu desejo? Eu quero? Eu preciso? A questão é sua, porque não é por força e nem por violência. A palavra do Senhor, ela é tão amorosa e misericordiosa que o Senhor não vem como o ladrão vem, não. Ele é muito bondoso, muito amoroso e piedoso e só faz o convite. Você deseja? Lembram da passagem do jovem rico? Jovem rico.
quando o Senhor Jesus pede para ele deixar os seus bens e o seguir? Logo em seguida, o texto vai falar de uma pessoa mais experiente. Deixa tudo o que tem e me segue. Aqui a diferença vale para as crianças, jovens, adolescentes e nós adultos. Num primeiro momento, o jovem sempre vai fazer besteira, porque acha que este momento é o oportuno. Mas o texto seguinte mostra uma pessoa mais velha, mais experiente, largando tudo e seguindo o Senhor. Justamente por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor nos dá a oportunidade aqui nesta noite de não mais sentarmos, de não mais chorarmos e de não mais lamentarmos o que estamos passando. Porém, devemos louvar, adorar e agradecer o nosso Deus por tudo o que Ele tem feito na nossa vida, na nossa família, com os nossos irmãos e principalmente com a nossa comunidade da fé. Volte para a sua casa com esta certeza, que você pode e deve procurar o Senhor hoje ainda, porque ainda dá tempo. Volte para o seu lar com a sua família, do jeito que você está agora, e perceba que quando você faz a coisa certa, primeiro para o Senhor, as outras coisas dão tudo certo na sua vida. Pode até não ser agora, pode até não ser nesse exato momento, mas no tempo de Deus as coisas acontecem. Em nome de Jesus, que possamos continuar abençoados por Ele e que você também continue sendo um servo e uma serva fiel nas mãos de um Deus poderoso. Amém?